Olá mundo, eu sou o Ricardo Highlander e enquanto eu tô mexendo no outro vídeo do meu review sobre o livro do Pipoca Nanquim, queria comentar rapidinho aqui 3 notícias sobre Conan que saíram recentemente. A primeira delas, já não é tão recente assim, né? É que Conan vai voltar pra Marvel. Na verdade estava esperando para ver se aparecia mais informações a respeito para ter mais base para comentar, certo? Mas ainda não apareceu nada. Teve muita especulação, sobretudo sobre a questão dos filmes, eventuais séries, como a gente vai ver com as próximas notícias, que talvez não tenha tanta relevância assim, pelo menos na questão das séries. Quando foi para Dark Horse lá no início dos anos 2000, no início foi muito bom, Cary Nord desenhando, tá? um visual todo novo, uma coisa bem maneira, mas obviamente teve altos e baixos, foi variando, tal. Eu não diria que tá numa fase ruim, mas decidiram que o Conan vai voltar para Marvel, de onde ele tinha saído, justamente porque estava numa fase ruim que ninguém lia mais. Nos Estados Unidos eu não sei dizer ao certo, mas talvez não mude tanta coisa, mas tem a questão interessante de como vai ser aqui, porque no Brasil Conan é publicado pela editora Mitos. Na verdade vai ter uma coleção também da Salvat agora, 75 edições, inclusive eu já assinei. Só que os quadrinhos da Marvel no Brasil são publicados pela Panini. Então fica essa dúvida aí, vai continuar saindo pela Mitos ou a Panini vai assumir? Vamos esperar para ver. Muito se especulou sobre a questão de que a Disney agora é dona da Marvel. Automaticamente vem à cabeça, poxa, e os filmes do Conan? Mas eles não deram nenhum detalhe sobre essa questão, né? Só falaram que os quadrinhos do Conan vão voltar para Marvel. Nada mais além disso. Uma outra notícia também já não tão recente é que uma editora da França chamada Glénat adaptou algumas histórias do Conan para os quadrinhos, que é uma coisa que até então, pelo menos oficialmente, não tinha acontecido de forma alguma, né? Era sempre quadrinhos norte-americanos, sempre quadrinhos dos Estados Unidos. Primeiro pela Marvel, depois pela Dark Horse. Então a gente está vendo que está havendo uma abertura muito maior das licenças, né? Até onde eu sei, isso é uma história oficial. E a notícia efetivamente recente é que a Mitos está negociando com a Glénat para trazer esse material aqui para o Brasil, o que é muito interessante, né? Eu como colecionador vou comprar, não tenho opção, mas é sempre bom a gente ver trabalhos diferentes, né? De outros artistas, outras visões, sobretudo uma coisa fora dos Estados Unidos. E fica a questão, se a licença foi liberada para a França, por que não liberar para o Brasil? Será que a Mitos está preparando alguma coisa aí? Será que a gente vai ver histórias do Conan desenhadas e roteirizadas por artistas brasileiros? E talvez a notícia mais interessante que saiu, pelo menos para o público geral, é que o Conan vai ganhar uma nova série produzida pela Amazon. Isso automaticamente deixa claro que as licenças de quadrinhos, filmes, séries são coisas separadas. O fato de que Conan nos quadrinhos vai voltar para Marvel não significa que os direitos audiovisuais vão junto no mesmo pacote. Não sei como é que está a situação dos filmes, sempre existe aí a questão de um filme com o Schwarzenegger sobre Conan Rei, que eu acho que não vai funcionar, que não vai ser legal, apesar de que vai atrair público, mas não tem potencial para ser fiel à obra de Howard, mas eu vejo com bons olhos essa questão de haver uma série da Amazon com o personagem Conan. Antigamente o critério máximo de qualidade na TV era você ter uma série produzida pela HBO. Aí recentemente entrou a Netflix no jogo, começou a ter material próprio de qualidade, então ter uma série na Netflix também seria uma ótima pedida para os fãs de Conan. Mas recentemente a Amazon também entrou no jogo, que está correndo atrás para pegar um pouco desse público também. Eu recentemente assisti a uma série da Amazon, muito boa por sinal, que foi a adaptação de Deuses Americanos. Ainda não cheguei a ler o livro, mas eu gostei muito da série e não vi nenhuma crítica extremamente negativa em relação ao texto original. Então isso me deixa um pouco mais tranquilo a esse respeito. Mas é até interessante que eu soltei ontem mesmo um texto falando brevemente sobre a questão das adaptações de histórias entre mídias diferentes. E uma das minhas conclusões é que o ideal é que deixe o material original como está e trabalhe em volta dele. Não precisa recontar a mesma história. No caso de Conan, deixa os contos lá como estão. Vamos trabalhar nas histórias que existem entre cada conto. Primeiro, obviamente, você vai estabelecer qual que é a sua linha cronológica de todas as histórias originais, e a partir daí você começa a verificar pontos específicos e histórias que acontecem entre os contos, ou até questões que são citadas nos contos e não foram bem explicadas, como no caso da história Black Colossus, por exemplo. O irmão de Yasmela foi sequestrado
Foi um dos motivos para que a história acontecesse, só que a história acaba e o irmão continua refém. Contar o que aconteceu depois seria uma ótima opção. Outro exemplo, em Além do Rio Negro é citado que Conan teve seu batismo de fogo no cerco de Venarium, que foi contado em diversas versões nos quadrinhos, mas a gente não tem nada no audiovisual, e seria uma história magnífica de ser vista. Além de tantas outras histórias que podem acontecer entre um conto e outro, obviamente respeitando os conceitos que foram criados por Howard, sem mexer nas histórias originais. E eventualmente até fazendo referências a essas histórias para agradar os fãs. No entanto, eu acho difícil que isso aconteça, até porque no caso das histórias da editora Glénat, lá na França, eles optaram por adaptar justamente histórias originais de Robert E. Howard. É meio complicado mesmo um roteirista ler, digamos, A Torre do Elefante e não querer fazer uma adaptação desse roteiro, que é fantástico. Mas como eu coloquei no texto, que inclusive eu vou colocar o link na descrição, é muito difícil você não cortar determinadas coisas quando você vai para o audiovisual. Mas eu sinceramente preferiria essa ideia, como o pessoal do Star Wars está fazendo. Tem filme, tem quadrinhos, tem séries, tem games, e todos conversam entre si, todos se autorreferenciam, todos estão contando a mesma história no mesmo universo e você não precisa contar a mesma história em mídias diferentes. Eu gostaria de ver alguma coisa assim. Beleza? Então, o que você acha? Tá empolgado com Conan voltando para Marvel? Acha que funciona esse lance de Conan ser trabalhado em outros países e outras culturas? E qual que é a sua expectativa para a série do Conan da Marvel? Conta para nós aí. E não esqueça, like, compartilhamento, inscrição, sininho, só para quem merece. Até mais, cães.